Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo do Terror. Eu, particularmente, estou muito empolgado em gravar este episódio do podcast, porque eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. A gente vai conversar sobre uma lenda, uma superstição que existe, né? Algumas pessoas consideram como lenda. E foi uma coisa meio maluca, assim, que aconteceu comigo. Eu nunca tinha visto acontecer isso. Foi bem estranho, você vai saber já. E tem a ver com a questão da mariposa da morte, né? As pessoas chamam de mariposa da morte. Mas uma coisa estranha, que é o seguinte. Logo de início, eu vou falar pra você. Você está no podcast Universo do Terror, que é um projeto do canal Cine Terrologia Cultural, o canal do YouTube, tá? Mas eu tenho um outro canal também chamado Lendas e Causos de Pernambuco. A gente começa com esse projeto Lendas e Causos de Pernambuco, onde a gente vai contando as histórias de assombrações de Pernambuco, as lendas urbanas e tal, não só de Recife, mas também de Pernambuco como um todo, várias histórias de lobisomens e por aí vai. Se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui abaixo. Mas tem um vídeo lá interessante, que é um dos vídeos mais vistos. Eu fiz de uma forma completamente despretensiosa, falando justamente da aparição de uma mariposa. Eu vou te contar como tudo aconteceu. Antes de contar como tudo aconteceu, é uma coisa que eu não sabia. É que, assim, existe uma superstição, uma lenda, de que quando a mariposa, por exemplo, aparece na sua casa, é um presságio de uma desgraça que vai acontecer. Algum parente seu vai falecer, alguma coisa nesse sentido. E aí, até então, estava aparecendo para mim como se fosse uma lenda, né? Isso é como se fosse uma superstição. Mas eu achei uma coisa muito estranha que quando a gente postou lá no canal Lendas e Causos de Pernambuco, quando eu postei a aparição da mariposa, que o pessoal chama de mariposa bruxa, né? Ou mariposa da morte, que apareceu no meu quarto, eu comecei a receber uma enxurrada de comentários de pessoas dizendo que após a aparição da respectiva mariposa em suas respectivas casas, aconteceu isso e aquilo outro. A gente vai ler alguns comentários para você aqui hoje. Por isso que eu tô empolgado com esse episódio de hoje, porque isso é uma coisa que tem me chamado a atenção de um jeito absurdo. É o vídeo, eu acho que talvez seja um dos vídeos mais vistos lá do canal, que eu fiz, como eu falei, de uma forma despretensiosa. E tem um detalhe, tem um comentário que eu recebi recentemente de uma pessoa, né? Não sei como é que é o nome dela, mas assim, é Livinha, né? Ela colocou assim, há 6 dias atrás, ela colocou assim: eu tô saindo desse canal, todo mundo falando em morte, misericórdia, já entrei em pânico, nunca gostei de borboleta, tenho um trauma desde criança e tal. Então, é porque entrou uma na casa dela e ela veio pesquisar e acabou se deparando com o nosso vídeo. É um vídeo rápido que tem 3 minutos. E nesse vídeo, se você assistir esse vídeo todo, acontece um negócio interessantíssimo que eu vou te contar já, tá? Primeiro, vamos entender como é que surge essa lenda da mariposa, né? A mariposa da morte, né? A gente pode dizer, durante o longo da história, vários animais ou insetos, por exemplo, seres vivos, né? Eles foram associados à morte, a presságios de desgraça, de tragédias e por aí vai, né? A mariposa, ela é um inseto que tem hábito noturno, né? Então, pela pesquisa que eu fiz, eu não sou biólogo, mas eu fiz uma pesquisa, né? E pelo que eu entendi, basicamente é o seguinte: ela tem um hábito noturno, mas ela procura ficar perto do calor, né? Então é muito comum que ela entre nas casas para ficar próximo das luzes, né? Hoje a gente tem luz de LED, ela esquenta, mas esquenta pouco. Antes, eu acho que acontecia mais, porque as luzes eram quentes, né? Eram luzes incandescentes. Eu acho que tinha a incandescente e talvez tivesse outra. Eu não sei, eu sei que tinha uma luz amarelada
fluorescente e incandescente. Eu não vou conseguir saber agora qual é a diferença das duas. Eu acho que incandescente é a amarela, que é bem quente ela, né? E a fluorescente, eu acho que depois ela ficou branca, mas também esquentava, né? E depois veio a de LED, que dependendo da idade que você tenha, talvez você só tenha se deparado com a luz de LED, né? Mas até, sei lá, a década de 90, por exemplo, várias casas tinham luzes amarelas, né? Eram amareladas. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as mariposas, elas costumam entrar nas casas. Antigamente, por exemplo, na época medieval, você tinha ali a iluminação, né, eu não sei nem se tinha candeeiro naquela época, mas você tinha fogo dentro das casas, né? Era a forma de iluminar, você tinha velas e tal. E isso provoca um certo calor. Então isso chama as mariposas que têm um costume, né, noturno, e tem hábitos noturnos. Se você observar durante a história, né, vários animais e vários insetos que têm hábitos noturnos, por exemplo, coruja, né, morcego, mariposa, eles são frequentemente interpretados como perigosos, porque eles, por terem hábitos noturnos, eles são ligados a uma questão meio misteriosa, meio ligada ao sobrenatural e tal, né, que aparecem geralmente quando tudo escurece. Então, várias pessoas começam a acreditar que isso é um presságio de uma desgraça que vai acontecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma espécie, né, e na América Latina também, né, que é chamada como mariposa bruxa. Essa ideia de mariposa bruxa vem da Idade Média. Naquele período de caça às bruxas, por exemplo, né, você tem ali uma série de animais e de insetos que foram classificados de uma forma tal como se fossem bruxas disfarçadas, né? Muitas pessoas viam um morcego, a coruja, um gato preto, por exemplo, como se fosse uma bruxa disfarçada, porque as bruxas estavam sendo perseguidas lá para serem queimadas e tal. Então você tinha toda aquela perseguição, né? Nesse contexto, a mariposa também começa a ser vista como bruxa, principalmente nos Estados Unidos, porque um grupo de puritanos foi lá para os Estados Unidos, né? E eles eram extremamente religiosos. Quando eu estou falando religiosos aqui, eu estou falando no viés fundamentalista. Eu estou falando no que a Bíblia, por exemplo, classifica como fariseu. Eu estou falando no sentido pejorativo. Eu estou falando religioso no sentido pejorativo, tá? Então, você tem a perseguição aos bruxos também nos Estados Unidos, né? Uma das maiores injustiças que já aconteceram, que já aconteceu na história da humanidade, é a questão do julgamento das bruxas de Salem, né? Que é justamente puritanos que chegaram lá da Europa e tal. Então, quando os Estados Unidos têm uma espécie de uma mariposa que ela é muito grande, então ela ficou conhecida como se fosse mariposa bruxa, né? Como se fossem as bruxas disfarçadas e tal. E essa lenda acaba se espalhando pelo mundo, né? Por exemplo, no Brasil e na América Latina, há uma mariposa geralmente escura, que ela entra na casa, ela é considerada como um mau presságio, por isso que eu fiz o vídeo lá no outro canal, né? E em algumas regiões, inclusive, se acredita que se ela pousar sobre alguém que esteja enfermo, é o prenúncio de que essa pessoa vai perder a vida em breve, tá? No México, por exemplo, ela é ligada muito ao Dia de los Muertos, né? Dia dos Mortos, Dia de los Muertos. É visto como se fosse uma encarnação. Por exemplo, se aparece uma mariposa, é uma encarnação de um espírito de um familiar que está vindo para se despedir, por exemplo, ou está vindo para dizer um oi, para fazer uma visita e tal, né? Entretanto, no Havaí, essa mariposa ela é considerada como se fosse um espírito ancestral que está visitando os vivos, né? E geralmente
depois do falecimento de um ente querido, por exemplo. Então é um espírito de um ancestral, de alguém que, sabe? Tipo, eles têm muito essa questão, né, dos ancestrais, de seguir os ancestrais e buscar aconselhamento, né, dos ancestrais em determinados rituais. Então a mariposa é ligada a essa questão. Nas Filipinas, por exemplo, né, alguns grupos sociais ou étnicos sociais acreditam que mariposas, por exemplo, se entrarem dentro das casas, são manifestações também de espíritos falecidos e tal. Então você tem aí uma história que se espalha, uma lenda ou uma superstição, ou dê o nome que você quiser, que se espalha pelo mundo todo. Mas uma coisa curiosa é que eu queria falar, antes de ler alguns comentários, eu queria falar como foi que aconteceu comigo, tá? E eu já te adianto, vou te dar um spoiler, eu não morri, ok? Então isso já fica claro para você, caso você pense que quando a mariposa apareceu no meu quarto eu morri, eu digo a você, não. Para infelicidade de muita gente, eu não morri. Agora deixa eu comentar o que foi que aconteceu. Estava eu voltando de algum passeio noturno, eu não lembro, eu acho que eu devo ter ido para o Recife Antigo de noite, para passear, era um sábado de noite. E eu, quando chego em casa, na luz há uma mariposa. Quando ela chega na luz, próximo da luz, né, ela faz uma sombra muito grande na parede, então fica um negócio meio sinistro, né? E não tem como você não perceber. Então ela estava parada, completamente parada. E aí eu falei, bom, não vou dormir com esse bicho desse tamanho aí, né? Vou tentar tirar. Eu peguei um cabo de vassoura, peguei uma vassoura, né? E eu bati nela, mas eu não bati pra matar ela, não. Eu bati, na verdade, pra poder espantar ela, né? Dei um toquezinho nela. Como se fosse, sei lá, uma borboleta, por exemplo. Você dá um toque e a borboleta voa. Só que, pra minha surpresa, quando eu dei um toquezinho nela, ela caiu em cima da cama, né? Ela tava na luz, ela caiu em cima da cama, como se ela tivesse morta. E aí eu falei, bom, então ela morreu, né? Observei que na luz tinham vários ovinhos. E eu falei, bom, ela deixou vários ovos de mariposa e morreu. Achei aquilo muito estranho. Foi quando eu fui. Aí joguei no lixo, né? Peguei ela pelas asas, joguei no lixo. E eu fui pesquisar. No outro dia é que eu fui pesquisar. Será que isso tem algum significado? Tem alguma lenda, alguma coisa assim? Mas a minha ideia era basicamente essa: era pesquisar para fazer um vídeo para o canal, alguma coisa nesse sentido. E descobri que tinha uma lenda, que era o mau presságio. Se ela entra numa casa, alguém morre e tal. Então, o que acontece? Lá vai eu fazer um vídeo. Então, coloco uma câmera na sala. Foi o meu celular, inclusive, que estava... eu peguei meu celular. Eu peguei a mariposa que estava até então morta no lixo. Peguei ela. E uma coisa muito estranha, muito sinistra aconteceu. E eu comecei a fazer a gravação falando sobre essa lenda, falando sobre essa superstição. E eu mostro no vídeo a mariposa. Só que o negócio estranho é que quando eu comecei a gravar o vídeo, eu comecei a ter a impressão de que essa mariposa ela estava se movendo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu cheguei em casa, essa mariposa estava na luz por volta de 9 horas da noite. Nesse horário, mais ou menos, eu dou um toquezinho nela e ela cai na cama. 9 horas da noite. Eu gravei esse vídeo por volta de mais ou menos 1 hora, 2 horas da tarde. Até então, ela estava completamente parada, como se estivesse morta. Ou talvez estivesse morta. O fato é que eu peguei ela e fui gravar o vídeo. Quando eu começo a gravar o vídeo, é possível ver, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, é possível você ver nesse vídeo que ela começa a se mexer. E até hoje eu não consigo entender como é que um inseto ficou paralisado durante tanto tempo, com um toquezinho de nada, e ele retoma a vida, vamos colocar dessa forma, retoma a vida justamente no momento em que eu estou gravando o vídeo. Então a perna dela começa a aparecer. O vídeo é rápido porque eu termino logo, que eu comecei a ficar assustado, né?
E eu soltei ela depois na janela, né? Eu moro no 14º andar, e ela começou a voar normal, como se nada tivesse acontecido, né? Como se ela tivesse voltado à vida, o que é um negócio muito estranho, né? Então, e eu posto esse vídeo lá no canal. Quando eu postei esse vídeo no canal, eu postei despretensiosamente, porque eu vi que aqui em Recife, em Pernambuco, também o pessoal tem essa crença, né? De que a mariposa é um mau presságio ou não e tal. Só que aí é que tá o X da questão. Dá uma olhada em alguns comentários que eu só vou ler alguns comentários que eu recebi, tá? Por exemplo, uma pessoa chamada Samuel disse o seguinte: apareceu a primeira vez aqui em casa, meu pai faleceu. A segunda vez, o ex-sogro do meu marido faleceu. E hoje, essa semana, apareceu uma e recebemos a notícia do falecimento de uma pessoa conhecida. Não quero acreditar nisso, mas é muito estranho. Foi o que a pessoa comentou há um mês atrás. Aí tem uma resposta nesse comentário dizendo o seguinte, de uma outra pessoa chamada Andy, né, Micheline, dizendo o seguinte: vim pesquisar sobre, aconteceu comigo. Um mês após a visita dela, no 3º andar do apartamento que eu morava, a minha mãe faleceu bruscamente. E ela vai dizer que ela achou bem estranho na época, que ela foi pesquisar, viu o significado, ficou com medo, não quis acreditar, mas que aconteceu. Isso foi no ano passado, ela continua dizendo. Então comigo foi um presságio, sim. Infelizmente, coincidência ou não, aparecer do nada uma mariposa dessas com olhos, né? Porque tem mariposas que tem uma espécie de... ela tem um design que parece olhos nas asas dela, né? Então uma mariposa dessa com olhos nas asas, escura, enorme, ela é maior do que 2 mãos masculinas, né? A visita dela foi de madrugada. E ela conta que ela escutou um barulho no apartamento dela e tal, e ela foi verificar o que era. Era uma mariposa que estava batendo no vidro, né? Pra você ter uma ideia do tamanho da mariposa lá. Enfim, tem vários comentários. Infelizmente aqui, ó. Infelizmente, sempre que apareceu uma na minha casa, morre alguém, né? 2 dias antes da minha mãe, foi uma enorme. E agora, uma menor. 2 dias depois, minha cachorrinha faleceu. Aí tem outro comentário aqui. Acho que é Elaine Rangel. Há 15 dias atrás apareceu aqui na varanda da minha casa. Quando foi na quinta-feira, o tio do meu marido faleceu de acidente de carro. Quer dizer, tem vários, assim, ó, tem inúmeros comentários de pessoas que afirmam veementemente que após a aparição desta mariposa, alguém faleceu. Não aconteceu comigo, tá? Não é uma assombração quem vos fala aqui. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que comentam sobre isso. Agora, eu queria trazer também para você uma questão que é estudada pela psicologia social, para te acalmar um pouco, caso você esteja assustado ou assustada. Porque na psicologia social tem uma coisa chamada viés de confirmação. É como se a nossa mente enganasse a gente. Como é que é o viés de confirmação? Vamos dizer o seguinte. Viés de confirmação. Toda vez que eu sonho com... Isso é um exemplo, tá? Toda vez que eu sonho com, sei lá, uma cobra, alguém morre. O que provavelmente aconteceu é que em algum momento aconteceu essa coincidência. Eu sonhei com uma cobra e alguém morreu. Aí eu sonho com uma cobra e eu fico procurando saber se alguém morreu ou não. E, obviamente, muita gente está morrendo ao nosso redor. Então, sempre morre um tio de um amigo, de alguém que já faleceu há muito tempo, que eu conheci em tal canto e tal, não sei o quê. E aí eu digo, olha, tá vendo que isso é uma confirmação? Vou te dar um exemplo disso. Toda vez eu cheguei... Um exemplo que aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a torcer pelo Sport Clube do Recife, eu ia para campo de futebol com meu pai. A primeira vez que a gente foi para campo de futebol,
Meu pai torcia para o Náutico, mas ele me levava, né? Ele fazia esse grande esforço de me levar para a Ilha do Retiro. E o primeiro jogo que a gente assistiu foi Sport e Santos. Nós chegamos atrasados no jogo e o Santos ganhou de 2-0. Mas o Sport tinha um bom time naquele período, 96, 97, 98. O Sport tinha um bom time. E toda vez que eu ia para jogo de futebol, que eu chegava antes do jogo começar, o Sport ganhava. Mas veja, o Sport tinha um bom time. Então esse é o viés de confirmação. Eu comecei a acreditar que o fato do Sport ganhar estava relacionado ao fato de eu chegar cedo no jogo ou não. Só que provavelmente deve ter acontecido algumas vezes que eu cheguei cedo e o Sport perdeu, e eu cheguei tarde e o Sport ganhou, por exemplo, mas isso não entra no meu viés de confirmação, entendeu? Porque é um modus operandi psíquico, né? Que a psicologia social acaba estudando. Então, o que pode acontecer nessas circunstâncias, né? O que pode explicar essa quantidade de comentários é basicamente isso, o viés de confirmação. Pessoas que... porque mariposa não é uma coisa que a gente encontra com muita frequência em nossa casa. Então, sei lá, entrou a mariposa, as pessoas podem ter uma certa curiosidade, vamos colocar dessa forma, ou então já entrou várias vezes a mariposa na casa da pessoa, mas nunca aconteceu nada. E aí quando alguém perde a vida, a pessoa associa e fala: ih, eu vi uma mariposa, tinha alguma coisa estranha. Então, a partir daquele momento começa o viés de confirmação, né? Mas quantas e quantas pessoas, por exemplo, já não perderam a vida sem nenhuma mariposa entrar na sua casa, por exemplo? Então, isso, para você entender melhor essa questão de viés de confirmação, ele tem um outro canal chamado Marison Fraga, que é o meu nome, né? E lá a gente está recentemente falando sobre um livro, O Animal Social. E a gente está voltando agora com essa série, O Animal Social. Justamente, o Animal Social traz esses vários vieses, né, de pensamentos que nos enganam. Então, uma das questões que pode acontecer aqui é basicamente isso. A outra questão que muita gente acredita é que pode ser verdade mesmo, né? Que a mariposa pode ser um mau presságio e ela pode trazer a aparição dela, né? Pode trazer uma notícia de que algo ruim vai acontecer. Independente de qualquer forma, não aconteceu comigo, tá? E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, a Mariposa da Morte, tá? E você vai ver que a mariposa, ela começa meio que a ganhar vida durante o vídeo. É um negócio impressionante, assim. Eu deixei ela próxima de mim e eu deixei ela próxima e depois, quando eu olhei assim, eu não estava aparecendo no vídeo, né? Mas eu estava sentado no sofá e eu olhei e parecia que ela tinha mudado de posição. Eu achei que fosse o vento, né? E quando eu pego ela e mostro no vídeo, ela começa a mexer as pernas. Então eu tomei um susto, né? Foi um negócio impressionante. Eu tinha que terminar o vídeo. Terminei o vídeo logo. O vídeo tem 3 minutos, é um vídeo rápido. Mas enfim, eu espero que você goste. E espero que você tenha gostado do episódio de hoje também. Para mim foi um episódio extremamente empolgante, porque é algo que aconteceu comigo e é algo que tem me deixado, de certa forma, com a pulga atrás da orelha, né? Pela quantidade de pessoas que têm comentado lá no canal sobre um falecimento de alguém, de um ente querido, de um pet, alguma coisa assim, depois da aparição da mariposa bruxa ou da mariposa da morte, como queira chamar. Espero que você tenha bons pesadelos, assim como eu, e até o próximo episódio.